Olá, pessoas, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal Saber Psicológico. Eu super agradeço por fazer parte aí do momento de vocês, momento de reflexão, momento especial. Então, eu sei que a gente está faltando aí já há algum tempo, já vem algum tempo sem os vídeos, mas sei também que eu moro aí dentro do coração de vocês, assim como vocês moram dentro do meu coração. E isso é que nos faz aproximar, isso que tem esse elo aí de aproximação. Muito grata por tudo isso. Gente, hoje eu trouxe para vocês um diálogo sobre o esporte como identidade. Vocês devem estar se questionando, ai, Érica, por que você não falou isso na época das Olimpíadas, né? Porque recentemente nós tivemos aí a oportunidade de acompanhar os Jogos Olímpicos. E assim, gente, na verdade, o que acontece não é só o esporte em si, ele não é algo que deve ser notado unicamente, exclusivamente naquele momento. Ele deve fazer parte de nós, né? Fazer parte dessa identidade. Ele está relacionado à nossa saúde e bem-estar, né? Então, por isso, gente, é que eu venho trazer agora esse diálogo para reforçar e para manter aí essa postura, essa disciplina que muitos vêm tendo, né, em relação ao esporte em si. Tudo depende um pouquinho da nossa dedicação, né, e da nossa força de vontade. Então, assim, eu percebi diante assim do campo do trabalho, né, da questão de profissional, o que eu percebi foi que assim, na verdade, tem muitas empresas que elas solicitam para os candidatos habilidades como atenção, foco, resolução de conflitos, agilidade, tem muitas questões assim, liderança, trabalho em equipe, e aí por aí vai, gente. E dentre todas essas, assim, é isso eu estou mencionando para pessoas que de repente têm interesse assim em buscar um algo a mais na profissão que não seja exatamente a profissão do lado do esporte. Mas por que, Erika, você está falando isso? Eu estou falando isso, gente, porque assim, se a gente for observar o que o mercado de trabalho está solicitando das pessoas em questões de habilidades, de competências, a gente vai entender melhor a importância do esporte na nossa vida. Porque existem pessoas que são amadores, existem pessoas que treinam para o campo profissional. Mas esses amadores, eles também têm ganhos, muitos ganhos, e que está de encontro com o quê? Com o requerimento do mercado de trabalho. Então, veja bem, você que pratica esporte, dependendo do esporte que você pratica, que requer um pouquinho mais de foco, de atenção, ou assim, uma questão de se desenvolver outras habilidades de resolução de conflitos, de trabalho em equipe, enfim, isso daí já é notório que você está um passo a mais do que aquele candidato que não pratica nenhum tipo de esporte. Talvez pelo fato da disciplina, talvez pelo fato das habilidades que você já tem desenvolvida. Então, assim, é nessa linha de pensamento que eu vou dizer para vocês que o esporte, ele é bom em todos os requisitos. Ele é bom porque ele pode abrir oportunidades e você sair na frente, porque o seu desenvolvimento já está dentro desse contexto, como também do próprio esporte em si, aquelas pessoas que acabam se profissionalizando. A questão das Olimpíadas, que as pessoas acabam competindo, né? E isso gera uma avalanche de emoções, né? E isso também vai trazer assim algumas situações
que vai fazer com que você supere as dificuldades com mais facilidade, né? Então, esse daí é um dos meios aí que eu posso falar para vocês de momento, assim, em relação a essa questão do esporte. E eu trouxe, então, aqui alguns esportes que eu acredito, assim, que tem muito a ser comentado, né? Que nem, por exemplo, essa questão da natação. É muito bacana, porque ela desenvolve aí habilidades de noções espaciais, né? Ela desenvolve aí a questão da respiração. Então, existem algumas pessoas que, de repente, elas podem estar com muita ansiedade, ou então são pessoas muito agitadas. Então, a natação, ela te traz essa harmonia com você mesmo, né? Esse equilíbrio. E tudo isso é muito fundamental. Sem contar também a questão da coordenação motora em si. Então, isso influencia na sua vida, tanto na parte do esporte como geral, né? É uma questão bem generalizada, bem ampla, digamos assim. Agora eu também trouxe a questão da luta, né? Eu ainda destaquei aí o judô, o boxe, o wrestling, mas assim, gente, o que acontece? A luta, vamos supor, se a pessoa está praticando uma luta e nessa luta ela está com o pé em cima e o pé embaixo, né? Ela tem que fazer o quê? Além do foco, porque ela precisa saber exatamente aonde que ela vai acertar, ela precisa ter um equilíbrio. Então, vai trabalhar toda essa questão de equilíbrio, de estratégia. Eu penso assim que, na verdade, a luta em si, ela é muito completa. Do meu ponto de vista, ela é muito completa. Por quê? Porque exige muita disciplina. É necessário ter um entendimento, uma clareza sobre cada regra, e como que isso é lidado no dia a dia, né, nos treinos. Por quê? Para que você torne aquele momento um momento especial, mas que não vá ser agressivo, né? Ou seja, a agressividade que você eventualmente tem, ela é positiva porque ela vem com base, ela vem embasada em várias estratégias, né? Tem a atenção, o foco, a concentração de como você vai fazer os golpes, como é que são os golpes, os diversos treinos que você tem que ter. Então, você tem que ter toda uma sintonia com o seu eu para que você possa aplicar essas técnicas sem agredir o outro. Então, tem que ter essa coordenação motora, né? E muitas outras habilidades que a gente consegue assim, observar. E também, gente, vamos supor, a questão de resolução de conflitos, por exemplo, ela cabe nesse meio. Ah, Érica, mas por quê? Porque, veja bem, às vezes a pessoa ela aplica um golpe e de repente acaba não com, uma vai ganhar e a outra vai perder, mais ou menos assim. Um perde e um ganha. Então, assim, o que ganha, o Ru ganhou, mas ele precisa respeitar o adversário que perdeu, porque sabe que o adversário que perdeu só não teve a melhor técnica, mas isso não significa que não tenha a capacidade e se for se treinando e se desenvolvendo com muito empenho, ele vai conseguir também chegar no mesmo nível. E isso daí que acontece? Precisa resolver esse conflito interno, porque dentro, no nosso ponto de vista, assim, no contexto subjetivo, que acontece? Isso daí acaba influenciando bastante, porque você precisa resgatar o seu eu, você precisa resgatar aquela motivação, o motivo pelo qual você luta, né, o prazer que você tem, o que você sente após uma luta, né? Então tudo isso é muito gratificante, válido, bastante válido. Eu me recordo que na minha época, quando eu fazia os atendimentos com o pessoal eram os adolescentes,
A maior queixa, gente, eu diria 90% dos atletas que praticavam esse esporte, esses treinos, a maior queixa deles estavam relacionados na ausência da família, na ausência do pai, da mãe, que não apoiava sobre hipótese alguma. Então, isso daí gera uma certa carência e é muito importante esse laço afetivo, né? Ele tem muito significado na vida do ser humano. Então, se você, pai, você, mãe, tem um filho e ele tem o desejo de praticar algum esporte, a minha sugestão é que vocês apoiem, acolhem. Por quê? Porque vocês também estão ganhando, vocês estão vibrando com eles. Essa vibração também traz energias positivas e renova vocês também, tá? E eu trouxe também o basquete. O basquete está muito relacionado não ao jogo de paciência, né? Porque tem que estar lidando com estratégias. No momento certo, a pessoa tem que agir. Então, vai trabalhar a questão da musculatura da pessoa, né? O desempenho em equipe, como que lida junto com uma equipe. Então, o basquete, ele traz isso. Claro, gente, que eu estou sendo assim, estou falando para vocês o básico, para que vocês tenham uma noção do significado, da importância, e até onde que vai tudo isso, né, no esporte, na nossa vida. Eu trouxe também o vôlei, gente. Não sei se vocês, não sei se vocês estão acostumados a assistir o vôlei ou alguém participa sobre o vôlei, né? Vocês se recordam que tem momentos, muitos momentos, tanto no vôlei de praia como de quadra, que o pessoal eles colocam a mão para trás, né? E lá eles sinalizam a quem vai se está na mira, né? Então, assim, para quem eles vão direcionar a bola. Então, isso significa o quê? Significa que é comunicação. Precisa ter atenção, precisa ter foco, precisa ter disciplina, precisa ter essa comunicação, esse engajamento com a equipe, né? Então, tudo isso, gente, é muito importante, seja no esporte, seja na vida pessoal. E a gente vai aprendendo, vai se disciplinando com prazer, né? E trazendo a realização, a satisfação, tudo isso é muito importante aí para o nosso bem-estar, o desenvolvimento do nosso bem-estar. Então, eu trouxe aí o ciclismo, então eu trouxe aí o ciclismo, tem a vara, né? Tem a corrida, enfim, gente. É uma série de esportes que dá para a gente explorar, que dá para a gente se dedicar e que dá para a gente ter muitos ganhos, até mesmo aqueles que estão do lado de cá na torcida. Por quê? Porque é aquela explosão de sentimentos, de emoções, você vai sentir, você vai vibrar e você vai ter aí o seu autoconhecimento, vai desenvolver tudo isso e ter também habilidades para superar e resgatar todo aquele fôlego, aquela a parte juvenil que todo mundo tem e que muitas das vezes está lá guardadinho dentro de si, tá bom? Escolha as atitudes saudáveis. Sempre haverá grandes motivos para recomeços. Então, recomece, gente. Comece e tente quantas vezes for necessário. Tente, comece buscando entender sobre os seus limites, sobre as suas possibilidades, o que te deixa mais feliz, porque esporte tem vários tipos, né? E é uma questão de escolha mesmo e de prazer. E o que mais que eu ia falar? É isso aí. Se você gostou, deixa o seu cliquinho, clica lá. Se você quiser, comenta. Se você quiser, você compartilha. Estou aqui à disposição, tá bom? E no mais, eu peço que vocês continuem utilizando as máscaras, que vocês se utilizem das higienes, né? Que isso é muito importante. Vacine-se. Por quê? Porque foi após a parte de vacinação, não sei se vocês perceberam, foi quando a gente começou, então, a interagir melhor com o outro, a se aproximar mais, aí para mais eventos, né? Foi a partir do quê?
dessa campanha mundial que a gente está fazendo em relação à vacinação. Então, quem não se vacinou, vai lá, gente, faz a sua parte. E se vacinou uma vez, ainda falta a segunda, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e fiquem comigo também. Até mais. Tchau, tchau.